Olá, meus amores, estamos aí para mais um vídeo, hoje de responsabilidade civil. Eu fiz um slide para acompanhar esse vídeo, todo esquematizadinho. Quem quiser, eu vou deixar meu e-mail aqui na descrição do vídeo. Me manda um e-mail que eu mando este material, este slide. Bom, e tá aqui também na descrição do vídeo, tá? O Instagram Direito em Mapas, página no Facebook também Direito em Mapas, onde estou disponibilizando mapas mentais sobre as temáticas que eu venho trazendo aqui nos vídeos. Vamos lá, gente. O que é responsabilidade civil, afinal? Bom, a responsabilidade civil é uma consequência advinda de atos praticados, tá? Então, você pratica um ato jurídico e esse ato jurídico causa danos a uma outra pessoa. Esses danos vão ser reparados. Isto é a responsabilidade civil. É a reparação de danos, é a indenização, né, por danos causados a outra pessoa por um ato cometido por você, por um ato jurídico realizado por você. Tá? O que acontece? Quando a gente fala em ato jurídico, a gente tem que lembrar que o ato jurídico, ele é uma espécie do gênero fato jurídico. Lá em Direito Civil 2, Relações Jurídicas, quando a gente estudou Relações Jurídicas, parte geral do Código Civil, a gente viu isso, né? Que a gente tem o fato jurídico em sentido amplo. O que é o fato jurídico em sentido amplo? É tudo aquilo, todos aqueles fatos, todos os acontecimentos que interessam ao direito. Tudo que acontece no nosso cotidiano, na nossa vida, que afeta o direito, que interessa ao direito, é chamado de fato jurídico em sentido amplo. E o fato jurídico em sentido amplo, ele se divide em fatos naturais, que são acontecimentos que vêm da natureza, né, oriundos da natureza, e do outro lado os atos humanos, que é a conduta humana, ou seja, os atos praticados por nós humanos, tá? Atividade humana. Os fatos naturais, que vêm da natureza, se dividem em ordinários e extraordinários. Ordinários são aqueles que acontecem normalmente, como nascer, morrer, etc. E os extraordinários são compostos por casos fortuitos e força maior. Lembrando que caso fortuito é aquele que eu não consigo prever e que eu não sei se vai acontecer ou não, por isso fortuito. Agora, os casos de força maior são aqueles que eu sei que vai acontecer, que pode acontecer, mas que não tem como eu evitar, né? Por exemplo, uma tempestade, um terremoto. Do outro lado, eu tenho os atos humanos, a conduta humana, que se divide em três. Eu tenho os meramente lícitos... Não, desculpa. Eu tenho os atos humanos, conduta humana, se divide em dois. Tem os atos humanos lícitos e os atos humanos ilícitos. Os atos humanos ilícitos, simples, né? É o que a lei, o ordenamento jurídico veda sua prática. Não pode praticar, não pode fazer, pronto, ilícito. Agora, os atos humanos lícitos, tudo aquilo que o ordenamento jurídico, de certa forma, regulamenta a sua prática, que libera, permite sua prática, né? Permite a prática daqueles atos, aquela atividade humana. E dentro dos atos humanos lícitos, nós temos os meramente lícitos, os negócios jurídicos e o ato-fato jurídico. Vamos primeiro para os meramente lícitos e o negócio jurídico. Bom, tanto no meramente lícito quanto no negócio jurídico, a gente tem manifestação de vontade. A diferença entre o meramente lícito com os negócios jurídicos está na qualificação dessa vontade. Nos negócios jurídicos, a minha manifestação de vontade, ela é qualificada. Como assim qualificada? Eu qualifico ela. Por exemplo, eu quero ter uma casa e eu quero vender a minha casa. Eu não quero te doar a minha casa, eu quero vender ela. Eu tô qualificando a minha vontade. A minha vontade perante a minha casa é de vender, não é de doar. Então eu estou qualificando a minha vontade. Já os atos humanos meramente lícitos são aqueles que você tem uma manifestação de vontade, mas essa manifestação de vontade não é qualificada. É simplesmente uma vontade. Tá? Então, por exemplo, vou pescar o peixe, pego lá o peixe e vou ficar com ele pra mim. Foi uma manifestação de vontade, mas não foi qualificada. Foi simplesmente uma vontade de pescar ali. Já os fatos jurídicos são aqueles que não têm manifestação de vontade. São aqueles fatos que o ordenamento jurídico, que a lei prevê um resultado, prevê
um acontecimento dá uma solução para aquilo, mas não tem uma vontade sua. Por exemplo, tá lá no artigo, acho que, não sei se é 1024, 1624, alguma coisa assim, do Código Civil, que vai falar do tesouro encontrado. Vamos supor, um exemplo. Tô na casa de uma amiga, ela me chamou para plantar árvores no quintal dela, a gente tá lá cavucando o buraco para plantar árvore, e de repente eu encontro um baú, e esse baú tá lotado de tesouro. O ordenamento jurídico, o Código Civil, vai falar pra gente que, nesse caso, o que vai acontecer? Como eu encontrei um tesouro em um terreno que não me pertence, um terreno alheio, metade vai ficar comigo, metade vai ficar com o dono daquele terreno, no caso a minha amiga. Então metade vai ficar comigo, metade vai ficar com ela. Percebe? Se eu não tive uma vontade, eu não tava ali cavucando buraco pra encontrar tesouro, e eu não manifestei uma vontade de querer ficar com a metade. Foi simplesmente a lei me disse isso e pronto. Bom, foi só para relembrar mesmo, porque são conceitos importantes. Mas voltando aqui agora para a responsabilidade civil, para a gente falar de responsabilidade civil, é importante a gente ter a noção de diferença entre obrigação e responsabilidade, tá? O que acontece? A obrigação, ela pode ser vista em vários sentidos. A gente pode ver a obrigação como um vínculo jurídico formado entre as partes e como uma prestação. Então, olha só, quando a gente fala em obrigação, a gente está falando de um vínculo jurídico existente entre duas ou mais partes, e esse vínculo jurídico vai resultar no quê? Vai resultar no direito de um exigir do outro uma prestação, a realização de uma obrigação, de uma prestação. Então, olha só, eu fiz no slide que eu fiz pra vocês, que tem lá no mapa, no Direito em Mapas também, na página e no Instagram, eu fiz esse esqueminha aqui pra vocês entenderem, olha. Eu tenho aqui um sujeito passivo e um sujeito ativo. No caso aqui é uma confeiteira e uma noiva, que ela contratou um bolo da confeiteira para o casamento. Só que a confeiteira então nesse caso ela é o sujeito passivo, né, que é o devedor que deve o bolo à noiva, que é o sujeito ativo. E a confeiteira chegou no dia do casamento, ela não fez o bolo. Então o que aconteceu? A noiva ficou sem o bolo. Imagina só, um casamento sem o bolo do casamento. E com isso, então, teve aí um dano para a noiva, um dano que tem que ser reparado. Então, olha só, observe. A gente tem uma obrigação existente entre a confeiteira e a noiva. Ali tem, então, um vínculo jurídico. Por que um vínculo jurídico? Porque a noiva pode exigir, dá o direito à noiva de exigir a prestação, de exigir que o bolo seja feito, que o bolo seja entregue. E a confeiteira, por sua vez, tem o direito de exigir o preço, o valor pelo bolo. Só que o bolo não foi entregue, a noiva não teve o bolo no dia do casamento. Se não teve o bolo, o que acontece? Houve um dano que precisa ser reparado. Então, observe, a gente tem um vínculo jurídico entre a confeiteira e a noiva. Esse vínculo jurídico faz nascer uma obrigação originária, né? Qual é a obrigação originária? A entrega do bolo e o pagamento do preço. Só que a confeiteira não entregou o bolo, ou seja, ela descumpriu com o seu dever jurídico, ela descumpriu com a obrigação originária. O descumprimento da obrigação originária faz nascer uma obrigação secundária, que é o que a gente chama de responsabilidade civil. Então, a responsabilidade civil, ela nada mais é do que uma consequência pelo descumprimento da obrigação secundária. Pelo descumprimento da obrigação originária. O descumprimento da pretensão que tinha no vínculo jurídico ali. Então, olha só, sempre que a gente fala de responsabilidade civil, é assim, primeiro eu tenho um vínculo jurídico, eu tenho uma relação ali, um vínculo jurídico que fez nascer uma pretensão, uma obrigação originária, e aí houve o descumprimento dessa obrigação originária que fez nascer uma obrigação secundária, que é a responsabilidade civil, que é a reparação do dano causado, tá? Então, obrigação é quando a gente fala de obrigação, né, a gente tá falando da obrigação originária do vínculo jurídico, e quando a gente fala em reparação, em responsabilidade civil, a gente está falando de uma obrigação secundária que nasceu com o descumprimento da obrigação primária. A responsabilidade civil, essa palavra responsabilidade, ela veio do latim respondere, que significa responder pelas consequências da sua conduta. Então você teve uma
uma conduta, você praticou um ato e desse ato fez nascer um dano para outra pessoa, um dano que precisa ser reparado, tá? E uma observação que eu gostaria de fazer aqui é que a gente pode falar ainda em responsabilidade em obrigação sem responsabilidade ou responsabilidade sem obrigação. Obrigação sem responsabilidade é, por exemplo, uma dívida prescrita, uma dívida de jogo. Por exemplo, eu fiz uma aposta lá com um amigo. Beleza, fiz uma aposta, existe um vínculo jurídico? Sim, existe um vínculo jurídico entre eu e esse meu amigo. Eu posso exigir dele ali, né, que ele pague a aposta que ele fez comigo. Porém, eu não posso ir a juízo exigir isso. Se ele não cumpriu, se ele não pagou a proposta, se ele não pagou uma dívida prescrita que ele tinha comigo, eu não posso mais em juízo exigir que aquela dívida prescrita seja paga. Eu não posso em juízo exigir que a dívida de jogo da aposta seja paga. Por quê? Porque são coisas, são obrigações que não podem ser exigidas juridicamente. Então não tem uma responsabilidade imposta nelas. É uma obrigação, ela existe, ela tá ali, tem um vínculo jurídico, mas não tem uma responsabilidade, não é exigido aquilo juridicamente, né? Não posso exigir que seja realizado juridicamente. E um exemplo de responsabilidade sem obrigação é o caso, por exemplo, do fiador, né? O fiador, ele não participa do vínculo jurídico, então ele não está participando da obrigação primária, mas por um ato de vontade ele se obrigou a se responsabilizar, ele ficou responsável pela dívida daquela pessoa. Então ele tem uma responsabilidade, mas ele não tem obrigação, porque ele não participa do vínculo jurídico, ele não participa da obrigação ali primária, só da obrigação secundária. Então é isso, meus amores, espero que tenham gostado. No próximo vídeo a gente vem falando do histórico desenvolvimento da responsabilidade civil e as espécies de responsabilidade civil, para então falar dos pressupostos também, que é muito importante. Vou deixar aqui no link, aqui na descrição dos vídeos, o link do Facebook, página do Facebook, do Instagram, o meu e-mail também. E aí quem quiser entra em contato para pegar um material comigo, slide que eu fiz para essa série de vídeos que eu tô fazendo de responsabilidade civil, tá? Então, até o próximo vídeo. Qualquer dúvida pode estar colocando nos comentários que eu respondo assim que possível.